Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Beleza. Olha, na aula de hoje, né, a gente já vai trabalhar diretamente com a legislação penal, né, a partir do artigo 121, né, em que a gente vai estudar hoje todos os detalhes do crime de homicídio, né? É o primeiro dos tipos penais previstos aí na parte especial do Código Penal. Nós estamos, a partir do artigo 121, né, no título primeiro da parte especial, que trata dos crimes contra a pessoa, e nós estamos no capítulo primeiro desse título um, que trata dos crimes contra a vida, né, os crimes contra a vida. Os demais crimes contra a pessoa, né, a gente vai estudar um pouco mais adiante, a lesão corporal, a periclitação da vida e da saúde, né, é o crime de rixa, são os crimes contra a honra, né, também são crimes contra a pessoa, e os crimes, né, de inviolabilidade dos direitos individuais. Bom, tudo isso reúne aí, né, um conteúdo muito amplo, né, de muitas situações que a gente precisa é, estar atento, né, que a gente precisa compreender. E a forma de estudar a parte especial, né, eu sempre recomendo que se acompanhe essas aulas com um código na mão, um código penal ao alcance das mãos ou aberto aí numa aba do seu computador, porque é interessante você fazer esse acompanhamento, né, do código, que nos permite perceber assim, a própria organização da legislação e o posicionamento das normas é muito importante também para a compreensão e para a nossa interpretação, né? E isso é um método de estudar a parte especial que realmente contribui bastante para você aprender, né? Para você memorizar isso e saber de antemão, pelo menos, onde você vai encontrar determinado assunto, né? Então, isso a gente não tem como guardar, né, todos os conteúdos, todos os dispositivos da lei, mas a gente precisa, pelo menos, ter uma facilidade de direcionamento. Pelo menos, assim, o nosso rumo, né, onde a gente vai buscar, é, a gente tem que ter isso assim de uma forma mais clara como um ponto de partida. Então, esse estudo da legislação com essa metodologia de acompanhar pelo código é sempre recomendável. Então, assim, o estudo dos tipos penais sempre começa com explicações básicas e depois algumas interpretações de jurisprudência e de doutrina, para que vocês possam compreender o alcance da norma e a sua forma de aplicação. Então, é essa metodologia básica que a gente vai adotar. Se, né, tiver alguma dificuldade de acompanhamento, vocês vão me falando, tá certo? Vocês estão vendo aí um slide aparecendo, tá tranquilo? Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui, né? Vou aumentar a exibição aqui um pouco, né? Bom, nós podemos começar aí, gente. Tá tranquilo? Vocês estão com o código aberto, né, no artigo 121. Então, vamos lá.
Bom, esse primeiro quadro aí, né, do slide, dá uma ideia geral de como o crime de homicídio está estruturado no Código a partir, né, da definição das suas espécies, né? As espécies do crime de homicídio, né? As, os tipos de homicídio, né? O homicídio é aquele tipo penal que tem a redação mais simples de todas, apenas duas palavras, né? Matar alguém. Matar alguém tem o sentido de ceifar ou abreviar a vida de um outro ser humano vivo, né? De um outro ser humano vivo. Por que eu estou dizendo isso? É uma definição que parece intuitiva, né? É uma definição que parece muito simples, mas a gente tem que se preocupar realmente com a compreensão desses elementos do tipo penal, né? Os chamados elementos, né, subjetivos e elementos normativos do tipo penal. Quando eu falo elemento subjetivo, eu sempre vou chamar a atenção para isso aí. Os elementos subjetivos do tipo penal são o dolo e a culpa. Sem dolo e culpa, nós não temos elemento subjetivo nenhum, logo nós não teremos fato típico, né? Porque nós não teremos aí conduta. Então, quando eu falar de elemento subjetivo, eu vou sempre estar mencionando dolo e culpa. E quando eu falar de elemento normativo, né, são aquelas outras, aqueles outros termos que estão no tipo penal e que demandam uma certa interpretação para a compreensão da norma, né? Então, nós temos os tipos penais subdivididos em elementos, né? Elementos subjetivos, elementos objetivos, que se referem ao objeto material, né, do tipo penal, e os chamados elementos normativos, que são aqueles que remetem a uma necessidade de interpretação de um termo ou outro. Então, aqui, nessas duas palavrinhas aí, matar alguém, nós temos tudo isso aí envolvido. Nós temos o verbo no infinitivo matar, quer dizer isso, ceifar a vida, abreviar a vida, né? E como nós estamos falando de um crime contra a vida humana, né? Obviamente, é preciso ser complementado esse verbo matar, né? Matar o quê, né? Matar o quê? Matar alguém, que quer dizer, né, um outro ser humano vivo. Então, aqui não é matar um animal, aqui não é matar uma planta, aqui não é matar um micro-organismo, né? Aqui nós estamos falando de matar um outro ser humano vivo, né? De retirar a vida, abreviar a vida, né, de um outro ser humano vivo. Bom, então, quando a gente observa essa singela, né, disposição legal aí, matar alguém, nós deduzimos tudo isso, né? O elemento subjetivo, que é o dolo, nós temos o elemento objetivo, que é o ser humano vivo, né? E o elemento normativo, a interpretação do que quer dizer alguém, né? Esse alguém quer dizer uma outra pessoa, né? Um outro ser humano vivo. Bom, dito isso, nós observamos na leitura, né, do artigo 121, na sua estrutura, né, na estrutura que a gente encontra aí no Código, esses tipos de homicídio aí. O homicídio simples, o privilegiado, o qualificado, o feminicídio, o homicídio funcional, o homicídio culposo e o homicídio majorado. Bom, a gente vai passar aqui, né, assim, uma explicação rápida sobre cada uma dessas modalidades, e depois a gente vai vir detalhando, né? Na sequência da aula, a gente vai vir detalhando cada uma dessas modalidades aí. O homicídio simples é aquele previsto no caput do artigo 121. Matar alguém, pena reclusão, né? 6 a 20 anos de reclusão. Bom, por que se fala homicídio
simples, né? A princípio, você pode ter uma certa estranheza, né? Isso causa uma certa estranheza, sobretudo para quem não é da área jurídica, né? Ou falar assim, homicídio simples, mas como assim, né? Uma conduta tão grave, né? Tão brutal, ser chamada de homicídio simples, né? Retirar a vida de uma pessoa, como isso pode ser simples, né? Bom, mas isso não está nesse sentido, né? A doutrina mostra para a gente que esse homicídio é chamado de simples, tanto que a nomenclatura está acima dele, aí, ó, acima do artigo 121, homicídio simples. O, o, essa nomenclatura, ela aparece pelo seguinte: o homicídio simples é uma forma residual, né? Normalmente, quando se encaminha uma acusação de homicídio, né, essa acusação apontando, vem apontando para uma qualificadora, para, né, um outro tipo de circunstância que agrega alguma coisa ao crime de homicídio. Raramente, né, há um indiciamento, há uma denúncia, né, um processo por homicídio simples. Isso é raro. Mas se o intérprete que vai encaminhar ali a denúncia, no caso, o órgão do Ministério Público, né, o promotor de justiça, ao encaminhar a denúncia, se ele analisar aquele fato e não perceber, né, nenhum indício de uma qualificadora ou de um privilégio, ele denuncia, então, pelo homicídio simples. Ou seja, ele tem que fazer uma análise, toda vez que você estiver diante de um caso de homicídio, é necessário fazer uma análise de todas as circunstâncias que cercam aquele fato e observar se não há um enquadramento em alguma qualificadora ou alguma circunstância privilegiadora, né? Se não houver nada disso, né, se restar ali um fato em que você não consegue identificar nada disso, conclui-se, né, por exclusão, que se trata, então, de um homicídio simples. Bom, o homicídio simples é um crime considerado crime comum. Ele não é crime hediondo, né? E isso faz uma diferença muito grande. Depois, quando eu estiver explicando aí o, o homicídio qualificado, né? Eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Por que faz tanta diferença esse enquadramento em crime hediondo ou não, né? E o homicídio simples, ele não é hediondo, é um crime de natureza comum, e a gente vai ver que tem uma repercussão muito importante, sobretudo, né, com relação ao tempo de cumprimento da pena em regime fechado ou em regime semiaberto, né? Então, isso faz uma diferença muito grande, vou explicar um pouco mais adiante. Então, o homicídio simples é exatamente pela falta de alguma característica especial que ele é enquadrado no simples, tá certo? Então, se você começa a analisar o fato e concluir, né, pela existência, pela presença de algumas determinadas circunstâncias, você pode estar diante de um homicídio privilegiado, né, ou um homicídio qualificado. O homicídio privilegiado, ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 121, é uma causa de diminuição de pena quando se considera que o agente se comportou por motivo de relevante valor social ou moral, então por violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Aí nós vamos ter um homicídio em que a pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Esse termo privilegiado, ou privilégio, ou circunstância privilegiadora, é muito utilizado, né, no estudo dos tipos penais aí da parte especial, e denota, né, uma causa de diminuição de pena. Então, sempre que você ouvir falar
né? Esse crime tal aqui do artigo tal é uma modalidade de crime privilegiado, é porque há uma previsão ali de uma causa de diminuição de pena, né? Dentro de uma determinada proporção. O homicídio qualificado é o que se encontra previsto no parágrafo 2º do artigo 121. Ali nós vamos ter, inclusive, 7 incisos, né, que a gente vai estudar mais adiante, que apresentam circunstâncias que tornam o crime mais reprovável, seja um motivo, seja a dinâmica, ou seja, a forma de executar o crime. Uma qualificadora aumenta a pena, né, no seu patamar mínimo e também no patamar máximo. Você vai ver que o homicídio simples, né, cuja pena é de 6 a 20 anos, nós vamos ter, quando a classificação passa para homicídio qualificado, a mínima dobra, né? A pena mínima sai de 6 vai para 12 anos. E a máxima vai a 30, né? Então, 12 a 30 anos. Ou seja, quando você fala numa qualificadora, você tem um aumento do mínimo e do máximo da pena em abstrato já previsto ali na norma, né? Então, o crime de homicídio tem essa modalidade qualificada aí também. Quando a gente fala em feminicídio, daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor essa história do feminicídio. O feminicídio nada mais é do que uma qualificadora, né, do crime de homicídio. É uma circunstância que qualifica o crime de homicídio, mas como foi utilizado esse termo, é bom a gente destacar, né? O feminicídio ocorre quando a vítima é uma mulher e o crime ocorre em contexto de violência doméstica e familiar, ou então por violência de gênero, né? Violência doméstica e familiar ou violência de gênero. A gente vai explicar isso aí melhor um pouco mais adiante, né? Então, é uma modalidade que a gente destaca também, né? Porque está na sequência aí do artigo 121 em destaque. Bom, o homicídio funcional já é uma outra qualificadora, né, do homicídio, que se verifica na hipótese, né, da vítima integrar funções na área de segurança pública ou nas Forças Armadas, né? Então, isso aí foi inserido posteriormente, né? Nem o feminicídio, nem o homicídio funcional, eles existiam antes na legislação, né? Eles foram incluídos aí posteriormente, né? Por coincidência, as duas situações no ano de 2015, né? O feminicídio foi incluído pela Lei 13.104, de 8 de março de 2015, e o homicídio funcional foi incluído por uma lei de julho, que é a Lei 13.142, de 2015. Então, quer dizer, são qualificadoras que não existiam na redação original do Código Penal e só vieram a existir recentemente, né? Então, é bom a gente ficar atento a isso aí, porque é uma demonstração da dinâmica também do direito penal brasileiro. Muita gente gosta de falar que o nosso Código Penal é de 1940, né? Como se esse código não tivesse passado por nenhuma modificação, por nenhuma transformação desde 1940, como se fosse o mesmo texto até hoje, né? Quando, na verdade, o que nós tivemos foi uma série de alterações, né? Nós tivemos aí a parte geral, por exemplo, toda alterada, do artigo 1º ao 120, por uma lei de 1984, a 7.209, né? Que inclusive foi promulgada no mesmo dia da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210. Isso aí só para vocês terem uma ideia de que há uma constante, né, modificação. O código não é uma norma estática, né? Estão sempre alterando aí o Código Penal. Às vezes altera até para pior, né? Às vezes acabam piorando as coisas ali em termos de organização, né? Em termos de clareza, em termos de estrutura lógica,
acaba criando ali uma colcha de retalhos, a gente vai até ver isso aí que aconteceu no artigo 121, mas o fato é que o legislador está sempre tentando aperfeiçoar a norma. Muitas vezes ele não consegue, né? Mas ele está buscando sempre aperfeiçoar a norma e o nosso Código Penal é um exemplo disso, né? Está sempre passando por essas transformações aí. Bom, e a outra hipótese, né? A outra espécie de homicídio é o culposo, né? O homicídio culposo na parte geral, no artigo 18, inciso 2. Artigo 18, inciso 2, mostra para a gente a norma genérica ou geral relativa ao homicídio culposo, todas as vezes que o Código Penal apresentar essa previsão de um homicídio culposo, a gente já vai deduzir que se trata de um fato, né, um resultado produzido por imprudência, negligência ou imperícia, né? Seja uma lesão corporal culposa, seja um incêndio culposo, seja uma explosão culposa, todos aqueles crimes que têm uma modalidade culposa, eles só vão dizer assim, ó, se o crime é culposo, pena tal, né? Igual no caso aqui, a pena cai bastante, né? A pena do homicídio culposo no Código Penal é 1 a 3 anos. É 1 a 3 anos de detenção, né? Então você vê que proporcionalmente é uma pena muito menor do que até mesmo a pena do homicídio simples, né? A máxima do homicídio culposo é a metade da pena mínima do homicídio simples, né? Então, por quê? Porque a conduta culposa é muito menos reprovável, né? Muito menos gravosa do que a conduta dolosa, né? Então, a gente também estuda e vai estudar um pouco mais adiante a modalidade culposa do homicídio. Bom, e homicídio majorado, né? O majorado está previsto no parágrafo 4º, né, do artigo 121. O que são circunstâncias majorantes? São circunstâncias que vão incidir na terceira fase da dosimetria da pena, é uma causa de aumento de pena. Então, o privilégio que a gente viu aí no parágrafo 1º do artigo 121 e a majorante, prevista no parágrafo 4º do artigo 121, são circunstâncias que são aplicadas na terceira fase da dosimetria de pena. Então, o que nós temos? Enquanto a qualificadora aumenta o mínimo e o máximo da pena já de cara, a majorante ela vai incidir depois na terceira fase, aumentando em uma determinada proporção, né? De 1 a 2/3, ou de 1/6 a 1/3, né? Ou de um terço até metade. É sempre assim que a gente encontra a majorante no Código Penal. Então, às vezes, você vai ver o próprio código errando, ou se confundindo um pouco, né? O código chamando de qualificador, aquilo que, na verdade, é majorante, né? Às vezes, a gente vai encontrar esses erros aí no Código Penal em um lugar ou outro. Por quê? Porque a qualificadora como eu disse, né? Ela vai aumentar tanto o mínimo quanto o máximo, e ela vai ser considerada na primeira fase ainda da dosimetria, ou seja, na aplicação da pena base, ao passo que a majorante vem depois, vem na terceira fase da dosimetria, aumentando aquela pena concretizada nas duas primeiras fases em uma determinada proporção, seja de 1/6, seja de 1/3, seja da metade, seja de 2/3, enfim, dependendo da previsão no Código Penal. Até aí tá tranquilo, gente? Alguma pergunta? Estão conseguindo acompanhar bem? Se tiver alguma queixa, pode abrir o microfone aí e falar sem problema, tá? Bom, aí nós vamos encontrar outras nomenclaturas que às vezes a gente observa na doutrina, se referindo aí ao homicídio, né? Há outras formas de designar o homicídio, né? Para efeitos legais, isso aí não tem importância nenhuma, só mesmo para efeito de conhecimento geral e para efeito, às vezes, de utilização em alguma peça processual,
em algum escrito a respeito de um caso, né? Nós temos essas outras designações aí, essas outras nomenclaturas, né? Como eu disse, não caracteriza, não faz diferença. Tudo isso aí, na verdade, é homicídio, né? Tudo isso é homicídio. Então, quer dizer, o femicídio, ó, femicídio é um assassinato de mulher em qualquer circunstância, né? Qualquer tipo de assassinato de mulher é um femicídio. O feminicídio, né, veio diferenciar disso quando o assassinato ocorre por razões de gênero ou violência doméstica e familiar. Ou seja, um sujeito matar uma mulher numa outra circunstância qualquer, seja por uma briga de terras, seja por uma briga de bar, né? Ou seja, por uma briga de trânsito ou por uma outra razão qualquer, é um femicídio e não feminicídio. Feminicídio. Então, a designação especial dessa qualificadora. E o choricídio, né? O assassinato da esposa, essa palavra, o xórios, né? Quer dizer exatamente na origem latina, quer dizer a esposa, né? Lá no Código Civil, não sei se vocês já viram isso lá no Direito Civil, fala-se muito na outorga uxória, né? Outorga uxória, que é a autorização que a mulher precisa conceder ao marido para vender bens imóveis, né? Assim, aquela assinatura que a mulher tem que dar na escritura para vender bens imóveis, né? Isso chamado de outorga uxória, ou seja, autorização da esposa. Então, esse termo uxórios, ele vem do latim, quer dizer esposa. Bom, então, quando você tem, né, o assassinato de uma esposa pelo marido, é o choricídio, né? Assassinato da esposa pelo marido. Então, é o choricídio ao mesmo tempo feminicídio hoje em dia, né? E o parricídio, né, que é o assassinato do pai, quando alguém mata o próprio pai, é chamado parricídio. Quando mata a própria mãe, é o chamado matricídio, né? É o assassinato da mãe. E quando mata o próprio irmão, é o fratricídio. Fratricídio, vem de fratello, né? Fraterno, que quer dizer irmão, né? Em latim, em italiano, né? E o ambicídio, né? É a chamada morte recíproca, é o pacto de morte, né? Quando duas pessoas fazem um pacto de se matarem, né? Naqueles romances antigos, né, tinha muito disso, né? O chamado pacto de morte, em que, às vezes, um casal decidia se matar para viver eternamente um ao lado do outro, né? Então, isso era uma coisa que tinha muito na literatura romântica no início do século XX, e as pessoas, isso influenciava as pessoas, né? Isso influenciava as pessoas. Na década de 40, década de 50, acontecia muito isso no Brasil, que é o chamado ambicídio, né? Que as pessoas decidiam se matar. Eu me lembro, aqui na região de Caratinga, aconteceu uma situação dessa, o sujeito esfaqueou a namorada e depois ele se matou cortando o pulso, cortando a garganta. Eu lembro disso assim, há muitos anos, né? Os idosos, né, velhos, que às vezes resolvem se matar juntos, né, para não dar trabalho para os filhos. Eu lembro disso um caso mais ou menos há uns 25 anos atrás, aqui na nossa região. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, de como essas nomenclaturas aí, né, aparecem às vezes na doutrina, inclusive no livro do Foucault, né, o Vigiar e Punir. Não sei se vocês leram, eu até passei esse livro para o pessoal do Penal 2, né, ler esse livro, Vigiar e Punir. Ele começa narrando uma cena, né, de uma execução muito, né, horrível também, muito, uma cena muito assim, aterrorizante, né, em que uma pessoa estava sendo executada,
e foram, né, fazendo a tortura dela, né, a execução dela de uma forma muito penosa, muito torturante, e essa pessoa era um parricida, né? E o parricida, o cara que matava o próprio pai, ele acabava tendo assim uma sentença de morte, né, muito cruel mesmo, né? Olha, isso aí, o choricídio é o termo para designar a esposa mesmo, casado de papel passado, né? É um termo muito antigo, né? Que vem lá do direito romano, né? Então, assim, mas isso, olha, não faz muita diferença também não para a gente na vida prática, isso não. É só mesmo que vocês terem um certo conhecimento, né? Eu imagino, pela tradição, a gente deve considerar o choricídio quando mata a esposa mesmo de papel passado, tá certo? Mas qual é a diferença? Nenhuma. Hoje isso vai enquadrar na qualificadora do feminicídio, né? Isso não tem assim nenhuma relevância em termos práticos, em termos de repercussão na pena, né, que vai caber ao indivíduo, né, ao agente desse tipo de fato, esse tipo de crime. Tá? Depois a gente vai falar do ciúme também, né? Porque o ciúme como motivador do homicídio, depois que a gente terminar aqui, vocês me lembram de falar, o que você tem que falar do ciúme, né? Porque vocês vão ver ali várias citações a respeito do ciúme como uma motivação, né, para o crime de homicídio, e às vezes o ciúme aparece, né, em várias situações diferentes. Ele pode ter repercussões diferentes, porque você tem vários tipos de ciúme. E isso é importante, analisar o caso concreto, refletir sobre isso para poder ter um melhor enquadramento. A gente vai ver, né, que esses crimes de homicídio doloso, são, né, os homicídios dolosos, né, eles são considerados crimes dolosos contra a vida, portanto, crime de competência do tribunal do júri. O tribunal do júri, vocês estão estudando agora em processo penal, vocês vão ver um pouco mais adiante aí, é formado por pessoas do povo, né? Pessoas leigas em direito que vão julgar isso. Então, o que quer dizer isso aí, né? É um julgamento com uma certa imprevisibilidade, né? Porque às vezes você tem situações em que você já tem uma previsibilidade do resultado do julgamento. E o júri, determinados júris, o resultado costuma ser imprevisível, né? Tanto pode sair de lá com uma condenação de 12 a 30 anos por crime hediondo, né? Um homicídio qualificado, como você pode sair numa condenação intermediária, né? Por um crime que não seja hediondo, e com isso você, né, vai ter um cumprimento de pena bem mais facilitado, bem menos rigoroso, ou pode sair até absolvido, né? O que eles falam do júri, né? Eles falam que o júri é um teatro, que o júri é uma disputa para ver quem tem ali maior poder de persuasão, e não deixa de ser verdade, né? Porque a persuasão num julgamento desse tipo aí, vocês vão ver que é muito importante, porque os conceitos são meio indeterminados, né? Nós temos, igual a gente vai ver aí o caso do ciúme, né? O ciúme como motivador do homicídio pode ter soluções completamente diferentes. E aí o profissional, né, que está trabalhando no júri, tem que ficar atento a esses detalhes, a essas nuances, tanto se for fazer uma acusação quanto uma defesa, né, para explorar essas nuances e essas indeterminações para tentar obter o melhor resultado, né? Então, não é um negócio assim muito simples, né? Não é algo que você já vai ali em determinadas situações, como em outros julgamentos, você já vai sabendo o que vai dar e não tem muita variação. O júri ele tem sempre a possibilidade de uma variação, porque
vocês estão vendo aí, ó, as modalidades são variadas, né? Você tem essas variáveis aí do crime de homicídio. Bom, ainda mais esse tipo né, de nomenclatura que eu passei, ali, o parricídio, o parricídio vai ter e o fratricídio, né? O matricídio também vai ter o matricídio hoje pode ser feminicídio, né? Se um filho mata a própria mãe, vai ser considerado violência familiar, né? Então vai ser feminicídio. Agora o parricídio, né? E o fratricídio vão incidir sobre esses fatos aí uma circunstância agravante, né? Aquelas agravantes genéricas previstas lá na parte especial que vocês estudaram aí no semestre passado, aquelas que incidem ali na fase intermediária, na segunda fase da dosimetria de pena. Falar em dosimetria de pena, vocês estão afiados em dosimetria? Aprenderam bem? Tranquilo? Ai, ai. Dosimetria não é fácil, não, gente. Dosimetria de pena é um negócio. Não, pode falar, pode ficar à vontade. Eu não estou aqui não estou aqui para criar nenhum problema, nenhuma aresta, não, né? Mas porque dosimetria de pena é difícil mesmo, né? Vocês podem ficar tranquilos. O maior índice de reforma de decisões na segunda instância, de um modo geral, é relativa a direito penal, aplicação de pena, dosimetria de pena. Então, quer dizer, às vezes nem os próprios magistrados, né, de carreira, eles se entendem com relação à dosimetria de pena. É um negócio também que tem muita controvérsia, né? É, e aí realmente é isso, né? É um exercício constante e você tem, às vezes o juiz tem um entendimento, chega lá no tribunal, já muda aquilo ali, já abaixa um pouco, outra hora já aumenta. Então, é um negócio que, na prática, aí acaba dando muita controvérsia. Quando eu digo controvérsia, porque, né, ocorrem essas variações. Não é um negócio também, uma matemática 100%, não. Apesar de ter uma regra, né, até certo ponto ali, bem clara, né, sobre isso, né, a gente precisa entender bem, né, a matemática que a gente precisa fazer ali, né, mas não é tão difícil também não, né, é um negócio que dá para trabalhar bem. Às vezes, mais adiante, eu volto a falar desse assunto para vocês. Mas é só para demonstrar isso. Olha, a gente precisa, né, quando vai trabalhar, né, numa situação prática, ficar atento a todos esses detalhes, porque isso pode repercutir ali, né, na quantidade de pena da pessoa e na forma de cumprimento de pena, que é o mais importante, né? Então vamos lá. O homicídio privilegiado, ele está previsto no parágrafo 1º, né, do artigo 121 do Código Penal. Ali, na redação do artigo, né, você vai ver o seguinte: uma, uma previsão, né, segundo a qual, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou então, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Né? Então, isso incide quando? Incide na terceira fase da dosimetria de pena. Bom, quando o código usa o termo pode, né, o juiz pode reduzir a pena, a doutrina e a jurisprudência são unânimes em considerar que isso aí não é uma faculdade do juiz, ou seja, ele não reduz se ele quiser, né? Quando fala esse pode, aí na verdade está querendo dizer que o juiz deve fazer essa redução. Ele vai ter uma margem, o pode aí quer dizer que ele vai ter que fazer, ele vai poder escolher entre 1/6 e 1/3, né? A redução mínima 1/6 até 1/3, né? Então, podendo ficar a redução né, pela 1/5, né, 1/4, né? É uma redução que vai
do mínimo 1/6 até 1/3. Agora, que tem que fazer a redução, obrigatoriamente tem que fazer. Por quê? A doutrina diz que, na verdade, o juiz não pode, ele deve fazer a redução. Ele deve fazer a redução porque, quando o conselho de sentença considera que um determinado homicídio foi privilegiado, né, o júri, né, na verdade, está concordando com a diminuição da pena, está dizendo, né, a partir da sua decisão, do seu veredicto soberano, que aquela pena daquele indivíduo é para ser diminuída, né, é para ser diminuída. Então, a gente leva em consideração, né, que sendo a competência, uma competência, nesse caso, do Tribunal do Júri, que tem a soberania dos veredictos, não cabe ao juiz escolher pelo aumento de pena ou não. Se o júri acolheu a tese do homicídio privilegiado, obrigatoriamente o juiz precisa aplicar essa diminuição, seja, né, de 1/6 até 1/3. Bom, então o que são essas circunstâncias que vão levar a essa diminuição de pena? Bom, primeiramente, motivo de relevante valor social, né? Você vai procurar na doutrina, na jurisprudência, não está muito claro o que quer dizer esse motivo de relevante valor social. Eles vão dizer que é uma espécie de homicídio praticado para atender, né, uma determinada ética da sociedade ou uma ética coletiva, né? Algo que não justifica, porque se justificasse, seria caso de absolvição, né? Seria a aplicação de uma excludente de ilicitude, né? Seria a aplicação de uma excludente de culpabilidade, nós teríamos, então, uma absolvição. Aqui não, aqui o indivíduo já está condenado, né? Mas pode ser que aquele seu ato de tirar a vida, né, de uma outra pessoa tenha uma certa aprovação da comunidade em que ele vive. Então, pode ter sido um homicídio assim por sentimento de patriotismo, que às vezes é considerado algo positivo. Pode ser uma vingança bem vista pelo meio social, né? Uma pessoa que foi muito nociva à sociedade, né? O sujeito que está lá aterrorizando uma determinada sociedade, por exemplo, se ele é morto, a sociedade vai ficar um pouco mais aliviada. Às vezes, a forma como ele foi morto, você não vai encontrar nenhuma excludente da ilicitude, né? Ele vai ser condenado. Mas, pelo fato de ter matado alguém que estava aterrorizando, né, uma dada comunidade, uma dada sociedade, né, isso aí vai acabar tendo uma certa consideração, né, em termos de aceitação, né, em termos de ser considerado algo não tão reprovável assim. Reprovável, mas em certa medida, visto aí como algo que determinada parcela da sociedade aprova e uma outra determinada parcela se mostra indiferente, não tão chocada com aquilo e demonstra uma certa compreensão. Então, vocês viram que é um negócio muito subjetivo, né? Muito subjetivo, não tem como provar isso, né? Apresentar um relatório, uma perícia, né, que comprove isso. Isso tudo tem que ser demonstrado na base da persuasão, né? O sujeito demonstrar que ele praticou aquilo, né, pensando, né, num bem na preservação de um valor coletivo, de um valor social, né? Um sentimento que seja um sentimento valorizado pela coletividade, pela sociedade. Então,
cometeu o crime, não tem uma justificativa, ele será condenado, mas a sua situação vai ser amenizada, vai haver uma diminuição de pena, porque ele fez aquilo movido por um motivo de relevante valor social, pensando na coletividade, pensando nas outras pessoas, ainda que de uma forma um pouco equivocada. Então, isso vai ter que ser decidido, isso vai ter que ser alegado, vai ter que ser demonstrado na sessão do tribunal do júri, né? Dificilmente uma questão dessa vai ser decidida pelo juiz singular na hora da sentença de pronúncia ali, ou pelo tribunal quando vai analisar a sentença de pronúncia. Isso aí é questão para ser decidida pelo júri, né? Pelo conselho de sentença, pelas 7 pessoas que compõem aquele colegiado ali. E como são pessoas do povo, né? Elas podem sim se sensibilizar com determinada situação e acolher o motivo de relevante valor social. O motivo de relevante valor moral é mais ou menos a mesma coisa, só que aí de um ponto de vista, né, mais individual, né? Tem que conhecer o homem, tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer o indivíduo que praticou o crime e ver as suas circunstâncias, aquilo que o estava, de certo modo, afligindo, para que ele pudesse cometer aquele homicídio. Então, o motivo de relevante valor moral, por exemplo, entra, por exemplo, um crime cometido por honra. A pessoa foi muito humilhada, foi muito ofendida, estava sofrendo bastante com a ofensa que sofreu e resolve praticar o homicídio em virtude daquela honra ferida, né? Nós temos também a possibilidade da prática de um crime por compaixão. Como assim um crime por compaixão? Todos vocês já ouviram falar na eutanásia, né? A eutanásia é chamada pela doutrina de direito penal de homicídio piedoso, né? Teve um homicídio piedoso, né? Que a pessoa é morta, né? Porque alguém foi lá e teve compaixão daquela pessoa, ela estava sofrendo demais com alguma doença, com alguma deficiência, uma situação, ela pedindo para morrer, porque não estava aguentando mais, vai lá alguém e realiza esse desejo fazendo a eutanásia daquela pessoa, ou seja, para aliviar o sofrimento dela. Então, isso aí não tem justificativa no campo da excludente de ilicitude, não tem justificativa com relação à excludente de culpabilidade, mas vai haver essa possibilidade de diminuição de pena, porque esse aspecto da compaixão será levado em consideração, né? Será considerado um motivo de relevante valor moral. Então, você tem situações aí, né? Por exemplo, o ciúme, dependendo do tipo de ciúme que moveu a pessoa, pode enquadrar no motivo de relevante valor moral. Dependendo o crime passional, né, praticado por paixão, pode ser enquadrado aí. Vingança, né? Determinadas vinganças são consideradas até plausíveis, né? São consideradas aceitáveis e vão ser reconhecidas como motivo de relevante valor moral, né? Então, isso é uma situação que depende muito do grau da vingança. Vocês vão ouvir falar muito na vingança como algo mais reprovável, né? Algo que às vezes vai ser enquadrado aí como homicídio qualificado por motivo torpe, né? Tem essa possibilidade também, mas em determinadas situações a vingança vai ser considerada motivo de relevante valor moral, né? Você pega, às vezes, a acusação vem lá, qualquer vingança que fica comprovado que foi vingança mesmo, eles vão lá e colocam motivo torpe, porque a vingança é um sentimento reprovável, o sentimento que a gente tem que ter na alma é o perdão, então vingança precisa ser castigado mais severamente, eles colocam lá como motivo torpe, né? Que é uma qualificadora, a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas aí você pode demonstrar que aquela vingança específica, que aquela vingança em especial, na verdade, é algo compreensível do ponto de vista
né, das pessoas comuns, né? Porque a lei, vocês já estudaram isso lá no, no PENA 1, né? A lei é feita para o homem médio, né? A lei não é feita para os covardes, nem para os super-heróis, para as pessoas que têm poderes mágicos, é feita para as pessoas normais, como nós aqui. Então, o que que vai acontecer na hora de argumentar perante o júri, né? Você vai mostrar ali que aquela vingança em especial, ela aconteceu numa circunstância, aconteceu numa situação que qualquer pessoa poderia, né, poderia fazer a mesma coisa. Eu vou citar um exemplo aqui, né, aconteceu recentemente, num júri que eu atuei, recentemente, agora no final do ano aí. A acusação era de homicídio duplamente qualificado. A qualificadora do motivo torpe e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Daqui a pouco a gente vai observar isso aí. O motivo torpe que foi alegado foi a vingança. E realmente tinha sido uma vingança. Só que o sujeito, ele matou um cara que 10 anos antes, ou 10 anos, por mais de 10 anos, tinha matado a irmã dele, que era menor de idade na época. Então ele matou o assassino da irmã dele, que à época era menor de idade ainda, estaria grávida do cara e tal. Então, aquilo ali, quando aconteceu, ele tinha 10 anos de idade. Então, ele fomentou aquela vingança durante todo esse período. Acho que dava lá até mais de 10 anos. Cara, essa vítima tinha sido preso, tava, né, cumpriu pena e estava agora de livramento condicional. Né? Então, quer dizer, o cara foi lá, se vingou. Né? Mas o júri reconheceu que se tratava de uma vingança, na verdade, plausível, uma vingança que qualquer pessoa poderia fazer, né? Seja homem, seja mulher, poderia de repente querer se vingar de quem fez tanto mal para sua família, matando uma jovem, né? De 14 anos ou 13 anos. Então, o Tribunal do Júri teve esse entendimento e considerou o privilégio, né, ao invés de essa vingança, né, deslocou do entendimento do promotor, que entendia que era um motivo torpe, né, deslocou do entendimento do promotor, né, para o entendimento de que, na verdade, foi um motivo de relevante valor moral. Né? E isso mudou completamente a figura do resultado, né, da solução, porque quando reconhece o privilégio, mesmo reconhecendo a qualificadora, como foi o caso também, eles reconheceram até a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, porque a vítima ela foi encurralada num lugar que ela não tinha como escapar e levou 6 tiros, né? Então, o júri entendeu, não, o recurso que usou dificultou a defesa do ofendido. Mas mesmo nessa situação, quando se reconhece o privilégio, e aí é possível falar em homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, quando se reconhece o privilégio, nós temos, além da diminuição da pena, o afastamento da hediondez do crime. E o que é o afastamento da hediondez? Dá uma repercussão muito grande, né? Porque o homicídio qualificado, sendo considerado hediondo, só para vocês terem uma ideia, aqui depois a gente pode voltar nesse detalhe, quando você tem um crime hediondo com resultado morte, o cumprimento da pena, né, é de 50% no regime inicial. Então, se o cara pegar aí 12 anos na pena mínima no homicídio qualificado, hoje, ele cumpre 6 anos em regime fechado. 6 anos em regime fechado, sem direito a livramento condicional. Isso está previsto hoje no artigo 112, inciso 6, letra A, da LEP, Lei de Execução Penal. Bom, quando o júri reconhece o privilégio, mesmo reconhecendo também uma qualificadora,
o cumprimento de pena já vai ser o cumprimento de pena normal, 1/6 no regime inicialmente fechado. Então, a mesma pena de 12 anos, né, se for com um homicídio privilegiado, o tempo de regime fechado cai para 2 anos. Então, quer dizer, isso dá uma diferença muito grande em termos de rigor no cumprimento da pena. Tá? Eu estou passando isso aqui por alto, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Bom, então o motivo de relevante valor moral é isso aí, né? É o homicídio por um motivo nobre, né? O chamado homicídio por compaixão, o homicídio piedoso, uma vingança pessoal, uma reação tardia a uma ofensa, né? Que às vezes aquela ofensa ficou ali durante muito tempo, né? A pessoa não conseguiu elaborar aquela ofensa e acabou reagindo tardiamente à ofensa. Isso pode ser caracterizado também um motivo de relevante valor moral. E a última circunstância que torna o crime privilegiado também é muito comum de acontecer. É a chamada violenta emoção, né? Logo em seguida a injusta provocação da vítima. Bom, é uma outra situação muito comum mesmo, né? Porque raramente você vai ter um, um crime de homicídio, né, sem um motivador qualquer, né, sem uma determinada motivação. Por isso que é difícil a gente ver condenações pelo homicídio simples, né? Porque quando você fala homicídio simples, você não tem que achar, você não acha um motivo, você não acha ali nada que possa influenciar, né, ter influenciado de forma determinante a conduta, né? É difícil. Sempre você vai achar uma motivação. E a motivação, ela sempre ou vai levar para o privilégio ou vai levar para a qualificadora. Como o homicídio é um crime violento, né? Há sempre a possibilidade de se conseguir demonstrar que aconteceu, né, por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido, da vítima, né? Então, essa violenta emoção, muitas vezes, não tem como você aferir isso, não tem como fazer uma perícia, né? Se houve, de fato, essa emoção, se ela foi realmente violenta, né? Não tem como fazer uma perícia, né? Normalmente, isso é apresentado perante o júri, né, com prova testemunhal. Então, quando você fala violenta emoção, o termo emoção, né, é genérico. A emoção pode ser, né, um ciúme, né, o ciúme novamente aí pode acontecer da gente ter uma violenta emoção como reação a uma ofensa, né, que é o negócio o sangue ferveu ali na hora. Você tem a emoção do medo também, que às vezes acontece, você está numa situação de agressão, não necessariamente de legítima defesa, mas o medo é suficiente para caracterizar essa violenta emoção. Você tem outras situações aí, né, que podem levar a essa violenta emoção, como situações de estresse, né, situação de pressão psicológica. Você tem várias hipóteses que podem levar a caracterizar essa violenta emoção. Como eu digo, vai depender sempre da persuasão de quem for realizar a defesa, demonstrar que a emoção vivida pelo réu naquele momento foi uma emoção violenta, que essa emoção violenta se deu logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, para caracterizar uma violenta emoção, né, esse privilégio da violenta emoção, nós precisamos desse requisito da violenta emoção associado ao fato da violenta emoção ter ocorrido logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Então, se a vítima faz uma provocação justa, não há que se falar em violenta emoção. Por exemplo, o sujeito não gosta de ser cobrado, ele está devendo o outro, né? O sujeito vai lá, a vítima vai lá cobrar uma dívida, essa cobrança é justa,
essa cobrança ela está, né, dentro da lei, aí o sujeito fica nervoso porque foi cobrado, fica irritado e mata o credor, né? Houve uma provocação do credor que deixou o agente irritado? Houve, ele ficou irritado. Pode ser considerada aí uma violenta emoção? Pode ser considerada a violenta emoção. Foi logo em seguida a provocação da vítima? Foi logo em seguida a provocação da vítima. Essa provocação da vítima é uma provocação injusta? Não, porque a vítima tinha razão em cobrar. Então aí você já afasta a possibilidade do privilégio, né? Então tem que analisar tudo isso. Quando a lei fala, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, a lei não fala quanto tempo, né? A lei não fala 10 minutos, a lei não fala 20 minutos, a lei não fala meia hora. Esse logo em seguida, então, é outra coisa que às vezes é muito discutida no plenário do júri. Às vezes um cara briga com o outro aqui, vai em casa ainda, pega um revólver, volta 2 horas depois e comete o crime. Olha, o Ministério Público certamente na acusação vai tentar demonstrar o quê? Que essa provocação, essa situação, essa reação, né, essa violenta emoção, não ocorreu logo em seguida à injusta provocação da vítima, né? Passou um tempo, passou 1 hora, passou 2 horas, né? Então, isso faz com que se afaste, né, a possibilidade de reconhecimento dessa circunstância privilegiada da violenta emoção. Então, tem que ser a violenta emoção logo em seguida, ou seja, não pode ser muito tempo depois, não pode ser 2 dias depois, 1 semana depois. A lei não fala quanto tempo, mas a gente tem que presumir que não pode ser muito tempo depois, né? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ou seja, a vítima pode ter provocado, mas essa provocação tem que ser injusta, tem que ser uma ofensa não amparada por lei. Não precisa ser nem um crime, né? A vítima praticando um crime contra o agente, só dele, por exemplo, cobrar uma dívida que já foi paga, aí é uma provocação injusta, né? Ou seja, cobrar algo que é indevido, provocação injusta. Fechou aí, gente? Tá tranquilo? Muito bom. Vamos falar então das qualificadoras, né? Qualificadoras. As qualificadoras, então, elas se encontram no parágrafo 2º do artigo 121, né? Ali vocês já vão ver que o Código estabelece uma pena bem maior, bem mais rigorosa do que a pena prevista para o CAPT, né? A pena de reclusão de 12 a 30 anos, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, quando nós temos uma situação dessa aí, em que a pena mínima é aumentada, a pena máxima é aumentada também, aí nós falamos que estamos diante de uma circunstância qualificadora em qualquer tipo de crime. Bom, então no caso do homicídio, a primeira questão que a gente precisa diferenciar ali é a respeito da diferença das qualificadoras. Nem todas as qualificadoras são iguais, né? Nós temos 2 espécies de qualificadoras, as qualificadoras subjetivas e as qualificadoras objetivas. As subjetivas dizem respeito à motivação do crime de homicídio, né? As qualificadoras subjetivas
né, como o próprio nome já diz, são aquelas que levam, né, levaram, as circunstâncias que levaram o sujeito a tomar a decisão de praticar o crime de homicídio. Já as objetivas, né, são aquelas que têm a ver com a dinâmica de execução do crime, com a forma de execução do crime. Então, isso tem uma diferença, sobretudo, com relação à hipótese de reconhecimento do privilégio. Porque se o tribunal do júri reconhece o privilégio e a acusação apresenta uma qualificadora subjetiva também, essa qualificadora subjetiva é imediatamente afastada, né? O quesito relativo a essa qualificadora subjetiva ele nem chega a ser apresentado para a votação do conceito de sentença. Por quê? O privilégio não pode coexistir com a qualificadora de natureza subjetiva. Privilégio, a circunstância privilegiadora, só pode coexistir com uma qualificadora de natureza objetiva, que diz respeito à dinâmica, à forma de execução do crime. Aí é possível você ter um crime privilegiado e qualificado. Agora, se a acusação, por exemplo, trazia só uma qualificadora subjetiva, por exemplo, motivo fútil, ou motivo torpe, ou feminicídio, e o júri reconhece a existência de um privilégio, reconhece ou motivo de relevante valor social, ou motivo de relevante valor moral, ou a violenta emoção logo em seguida, a injusta provocação da vítima, se o júri reconhece o privilégio, ele já afasta automaticamente a circunstância qualificadora de natureza subjetiva. Por quê? Não tem como um crime ser, ao mesmo tempo, de relevante valor moral, um motivo de relevante valor moral e fútil. Não tem como um crime ser de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima e, ao mesmo tempo, ser em virtude de discriminação de gênero, violenta emoção e, ao mesmo tempo, ser fútil. Né? Então, não é possível compatibilizar o reconhecimento do privilégio com qualificadoras de natureza subjetiva. Então, quando acontece isso na prática, lá no tribunal do júri, o quesito referente à qualificadora subjetiva já fica prejudicado, né? Já fica afastado, né? Porque não dá para conviver as duas hipóteses. Agora, é possível conviver, né, as qualificadoras de natureza o privilégio com as qualificadoras de natureza objetiva, né? Por exemplo, o sujeito pode, igual o exemplo que eu passei para vocês aqui do júri que eu trabalhei lá, né? Foi reconhecido motivo de relevante valor moral e, ao mesmo tempo, foi reconhecido que o agente cometeu o crime utilizando-se de um recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou seja, encurralando o ofendido num lugar onde ele não poderia, do qual ele não poderia escapar, né? E alvejando o ofendido com 6 disparos de arma de fogo a queima-roupa. Então, isso é possível coexistir, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar em qualificadora de natureza subjetiva, né, nós estaremos diante de uma situação que não pode coexistir com o privilégio, né? Reconhecer o privilégio já é afastado, então, as qualificadoras que dizem respeito à motivação, aquilo que levou o agente a praticar o homicídio. Então, vamos às qualificadoras aí de natureza subjetiva. Ó, primeiramente, a paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe, né? Crime ser cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Olha só, todos nós, né, talvez possamos concordar, eu acho que dificilmente alguém vai discordar, de que um homicídio praticado mediante paga
ou promessa de recompensa é algo extremamente reprovável, é algo muito mais reprovável, né, do que um homicídio praticado ali durante uma briga, uma discussão, por causa de né, de um problema qualquer, né, que levou uma pessoa a matar a outra. Nesse caso, o indivíduo nem sabe quem tá matando, ele não tem problema com quem ele está, né, exterminando, eliminando. Ele está fazendo isso por dinheiro, né? Então, quer dizer, isso é muito torpe, isso é muito escroto, isso é muito reprovável, né? Quando você fala assim, motivo torpe, é um motivo escroto, né? O cara matar o outro que recebeu lá um dinheiro, ele não tem problema nenhum com aquela pessoa, que a pessoa nunca fez mal a ele. Ele matou por quê? Porque recebeu o dinheiro. Então, nessa situação aí, é o chamado, né, os crimes de pistolagem, né? O direito, né, recrimina isso de uma forma mais veemente, né? E tanto quem recebe quanto quem paga, né? Porque houve também discussões aí, tempos atrás, é o seguinte, olha, quem pagou, não, a lei fala mediante paga ou promessa de recompensa, ou seja, mediante alguém que recebeu, né? Seja alguém que recebeu, então fala de quem recebeu para matar, e não necessariamente de quem pagou para matar. Mas olha só, quem pagou para matar tem o domínio do fato, né? Foi através do seu domínio funcional do fato que produziu o resultado. Então, ele está incluído também e a qualificadora incide também com relação àquele que paga, aquele que efetua o pagamento, aquele que contrata, né, um pistoleiro para matar um desafeto seu, né? Então, mediante... Aí, né, a promessa de recompensa é a mesma coisa, para a lei não importa se o sujeito recebeu a recompensa para matar ou não, tanto faz, o efeito, né, nefasto é o mesmo, o efeito reprovável é o mesmo, tendo recebido ou não. E aí a lei fala, ou por outro motivo torpe, não relaciona para a gente quais são esses motivos torpes, né? Que é esse outro motivo torpe? Deixa em aberto. Então, nós temos aí no artigo 121, nessas qualificadoras, a gente vai ver muito isso, algumas situações que demandam uma interpretação, e nesse caso aí até uma analogia, né? Porque é uma analogia prejudicial, inclusive, uma analogia em Malam Partem, né? A gente aprende lá no Penal 1 que não é possível analogia em Malam Partem no direito penal. Realmente não é, mas aí é uma analogia autorizada pelo legislador. O legislador, né? Então, é uma analogia que é justificada pelo princípio da legalidade. Fala um exemplo, né, de uma conduta reprovável, repugnante, né, uma conduta mais repugnante do que as outras, que é matar por dinheiro. E aí, deixa em aberto, né, uma margem para interpretação, e aí, quando você fala margem da interpretação, eu vou sempre lembrar vocês, olha, nós vamos ter aí um julgamento pelo tribunal do júri, e o julgamento pelo tribunal do júri demanda persuasão das partes, né? Então, a parte que tiver melhor persuasão vai tentar demonstrar o seguinte, olha, esse motivo que está alegado aí não é torpe por isso, não equipara, não tem o mesmo grau de reprovabilidade de um homicídio mediante pago ou promessa de recompensa. Então, essa persuasão é importantíssima no tribunal do júri. Então, aí, normalmente, eles colocam aí, né, dentro da interpretação da doutrina e da jurisprudência, com relação a esse outro motivo torpe, eles colocam aí, às vezes, a vingança, né, entra muito aí como um motivo especialmente reprovável, e também matar por dinheiro, né? Toda situação que você mata por dinheiro, como, por exemplo, você matar para receber uma herança, né? Matar para receber uma herança, matar
o marido da mulher, né, o amante mata o marido da mulher para ficar com a mulher, com a herança desse marido. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação aí. Eu até vi uns tempos atrás aí, né? Um caso que eu achei interessante, que enquadra nisso aí também. Quando a pessoa mata um outro para levar uma vantagem, para ficar com a vaga dela no emprego, para ficar com a vaga dela no concurso, né? Tudo isso entra com motivo torpe, né? Eu vi o caso de uma bailarina de uma banda aí que foi morta, né? E quem matou foi um namorado de uma outra mulher que queria o lugar dela como bailarina dessa banda, aí, uma banda de forró dessas aí, que né? Eu não sei exatamente o nome da banda, não. Trio Chaparral, Barão da Pisadinha, uma desgraça dessa aí. E a pessoa matou a outra para ficar com a vaga de bailarina. Então entra aí num motivo torpe também, né? É uma modalidade que pode enquadrar aí. Bem, sempre que você falar assim, esse motivo aqui foi um motivo realmente mais repugnante ainda, né? Muito mais reprovável. O ciúme pode entrar aí também. Olha o ciúme de novo, ó. Já falei do ciúme várias vezes. Depois eu vou passar para vocês uma visão geral, né, de como o ciúme se enquadra. O ciúme está em todas, mas aí depois eu vou mostrar para vocês assim, né, as diversas faces do ciúme, né? O ciúme é um negócio terrível. Ele tem diversas faces, né? Bom, e a outra qualificadora subjetiva é o motivo fútil, né? O motivo fútil, ele é um motivo desproporcional, né? É um motivo em que você olha e aquilo, né, faz você pensar na insignificância daquela situação que levou uma pessoa a matar a outra, né? A insignificância da situação que está na raiz, né, do crime, né? E aí, você tem que analisar o caso concreto. O exemplo muito interessante de motivo fútil aparece aí nos livros, né? De um caso de dois trabalhadores, né? Estavam trabalhando numa obra e na hora ali do almoço ali, cada um com sua marmita, né? Um foi lá e pegou uma banana da marmita do outro. O outro foi, passou a mão num paralelepípedo, né, de 10 quilos, sentou na cabeça do cara, matou um matou o outro por causa de uma banana. Então, quando você olha assim, você fala, porra, é um motivo banal, né? Bananal, né? O cara matar o outro por causa de uma banana, bananal, é um negócio assim, fútil, considerado um motivo fútil. Matar o outro por causa de cachaça, né? Por causa, uma vez eu fiz um júri de um rapaz que matou um dono de botequim, uma situação dessa. Ele chegou a pedir uma pinga, o cara tinha servido um outro freguês, tinha um copo lá de pinga lá, servido. O outro cara não quis a pinga. Falou, não vou tomar agora não, que a pinga ficou ali, não, o cara chegou, pediu ela, e ao invés de servir uma nova para ele, ele pegou aquela que já estava servida e entregou para ele. O cara, aquilo irritou o cara de um jeito, ele ficou doido e acabou dando uns tiros no dono do botequim. Olha só. Como é que pode, né? Então, isso é um motivo fútil, fútil. O outro lá, que eu fiz uma defesa no sujeito uma vez, porque ele foi cobrar uma dívida de 15 reais, acabou cobrar uma dívida de 15 reais, o outro deu uma facada no camarada, foi cobrar uma dívida dele de 15 reais. Então, se você olha a raiz do problema e vê que aquilo ali é insignificante, né, você enquadra no motivo fútil. O ciúme pode enquadrar no motivo fútil também. Vou explicar daqui a pouco essa história do ciúme. Bom, aí nós chegamos no feminicídio, né? Eu estou falando aqui das qualificadoras de ordem subjetiva, olha só, as qualificadoras subjetivas, depois eu vou falar das objetivas. O feminicídio, então, é um crime
provocado por razões da condição de sexo feminino, né? Então, o legislador achou por bem estabelecer uma norma especial de proteção para a mulher. Segundo consta, né, as estatísticas, há uma situação muito preocupante de violência contra a mulher. Isso vem esse histórico de legislações protetivas da mulher vem desde a chamada Lei Maria da Penha, que é de 2006, né? O feminicídio, então, essa qualificadora foi inserida aí no ano de 2015 e a gente precisa, para entender o que vem a ser isso, né, observar o que o inciso 7, né, o inciso 6, na verdade, ele fala que é feminicídio o crime contra a mulher por razões de sexo feminino, razões da condição de sexo feminino. É uma redação muito esquisita, muito estranha, né? A gente precisa buscar exatamente o que vem a ser razões da condição de sexo feminino. Aí vem o parágrafo 2º-A, que explica para a gente, né, o que são essas razões de condição de sexo feminino. E no meio aí, entre o inciso 6 e o parágrafo 2º-A, você tem o homicídio funcional, que foi colocado aí depois. Então, eles vão fazendo gambiarras no código, né? Então, tinha o inciso 6 com o parágrafo 2º-A explicando o inciso 6. Aí enxertaram aí o inciso 7. E ficou um negócio meio estranho. A gente precisa ter atenção para estudar isso aí. Então, o parágrafo 2º-A explica para a gente o que são essas razões da condição de sexo feminino, né? Então, estabelece aí que há razões, né, de condição de sexo feminino quando o crime envolve, primeiro, violência doméstica e familiar, usa o termo, né, o aditivo "e" aí, violência doméstica e familiar, quando o certo deveria ter colocado aí violência doméstica ou familiar, mas então a gente tem que interpretar isso. Violência doméstica ou familiar, por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ter violência doméstica e não ser familiar, você pode ter violência familiar e não ser doméstica, né? Você pode... O que é a violência doméstica? É aquela ocorrida no âmbito, né, de uma mesma residência em que as pessoas coabitam ali. Então, você pode sofrer uma violência doméstica de alguém que não é seu parente, né? E você pode sofrer uma violência familiar de alguém que não convive no mesmo imóvel que você. Então, a violência familiar pode ocorrer fora do ambiente doméstico e a violência doméstica pode não ser uma violência familiar, né? Mas a lei aí, ao invés de falar violência doméstica ou familiar, para abranger as duas coisas, né, falou violência doméstica e familiar, ao que tudo indica, estabelecendo como critério a verificação das duas situações. Tem que ser violência doméstica e familiar. Mas a interpretação tem sido no sentido de que basta uma situação ou outra. E a hipótese prevista no inciso 2, né, fala em menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou seja, o cara não tem relação doméstica com a vítima, não tem ali nenhuma convivência familiar, não faz parte da família nem nada, mas resolve matar uma mulher simplesmente por menosprezo à condição da mulher, por uma discriminação à condição da mulher. Olha, é um tipo de situação que, na prática, é difícil verificar. Alguém que mata uma mulher só por menosprezo à sua condição de mulher, né? Só um menosprezo, uma discriminação por pela né, condição feminina, né? Isso é difícil até de provar, é difícil de verificar isso. Agora, o inciso 1 acontece toda hora, né? O feminicídio em circunstâncias de violência doméstica e familiar, isso é toda hora
verifica. Então, se você puxar aí, eu até passei um trabalho para vocês, né, para vocês analisarem os crimes contra a pessoa no contexto da violência doméstica. Isso aí, gente, é até um dado aí para vocês puxarem, né? Dos crimes de feminicídio, você vai olhar aí quantos são, né, por discriminação, foram classificados como feminicídio, por menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Agora, quantos foram por violência doméstica e familiar? Aí a coisa muda de figura, né? Quase que a totalidade, né? Eu, por exemplo, até hoje só vi enquadramento no inciso primeiro, né? Bom, então, essa situação aí leva a gente a, a compreender o seguinte: olha, o feminicídio não é todo e qualquer assassinato de mulher, né? É um assassinato de mulher nessas circunstâncias especialmente previstas aí pela lei. Bom, aí vem a discussão, né? É só o homem que pode ser sujeito ativo do feminicídio? Não, pode ocorrer um feminicídio em que a mulher também é autora. Pode ser uma relação homoafetiva, né? Uma relação homossexual de duas mulheres, né? Uma relação lésbica. Se uma matar a companheira, enquadra como feminicídio. Se uma mãe matar uma filha, pode enquadrar como feminicídio. A filha matar a mãe, né, no contexto de violência doméstica, também enquadra como feminicídio. Então, quer dizer, nós precisamos ter uma mulher como sujeito passivo. Como sujeito ativo, pode ser homem, pode ser mulher, não tem problema nenhum. O que se costuma discutir às vezes hoje a respeito dessas variações relativas ao chamado sexo psicológico, né? Em que a pessoa não se identifica com o gênero masculino e se considera do gênero feminino, né? Isso aí hoje a gente tem visto até no esporte, né? Os homens aí que passam a se considerar do gênero feminino e acabam encontrando vaga no esporte feminino, né? Isso está acontecendo. Mas aqui a tendência é recusar essa aplicação, porque o critério é biológico. O critério biológico, ele, né, é o adotado, por quê? Porque o tipo penal, né, fala, né, em crime contra a mulher, né, por razões da condição de sexo feminino, né? Então, isso deixou bem claro. Eles não falaram por razões de gênero, né? Tanto que o projeto de lei falava em razões de gênero, falava assim, de uma forma genérica, que podia dar a entender que abrangeria o sexo psicológico, né? Mas depois mudaram, colocaram condições de sexo feminino, né? Então, deixaram bem claro aí que a vítima tem que ser mulher segundo o critério psicológico. Há o critério biológico, né? Há uma possibilidade aí, que alguns estão admitindo, de considerar aquele que, transexual, por exemplo, já fez a cirurgia de transgenitalização, né? Ou seja, de mudança de sexo, mas isso ainda é muito minoritário. O sexo jurídico, em que a pessoa nem muda o sexo, né, nem faz a cirurgia, simplesmente muda o nome, né, coloca um nome feminino, isso aí não é enquadrado, não é aceito, né, seria uma analogia prejudicial não autorizada pelo legislador. Então, o critério biológico, né, o critério biológico leva em conta, né, para a definição do que é mulher, o aspecto morfológico, né, o aspecto genético e o aspecto endócrino. Morfológico é o seguinte: a forma do corpo mesmo, né, a forma dos órgãos genitais, a forma dos órgãos reprodutores, né, o critério cromossomial, né, que é o genético, tem que ver se o cromossomo é XX, né, se é XY é homem, e pronto, fim de papo, não tem mais discussão. E o outro critério é o endócrino, né? Ou seja, pelas glândulas que produzem os hormônios
No caso da mulher, o hormônio o que prevalece é o progesterona, né? No caso do homem, testosterona. Então, para ser sujeito passivo, né, do feminicídio, nós temos aí essa verificação biológica, né, da mulher. É um negócio tão óbvio, né? Tão óbvio, mas a gente tem que falar isso hoje, tem que discutir. Aparece gente alegando isso, né? Aparece gente defendendo uma aplicação para o sexo psicológico, para o transexual, quando na verdade, né, não há essa possibilidade a partir da leitura que a gente enxerga na lei hoje, né? Pode ser que a lei mude amanhã, mas a lei hoje não dá essa abertura, né? Bom, entenderam o feminicídio, gente? Alguma pergunta sobre feminicídio aí? Podemos avançar? O feminicídio também é uma qualificadora de ordem subjetiva. Bom, a outra qualificadora aí subjetiva é o homicídio funcional. Funcional por quê? Nós vamos ter uma circunstância qualificadora dependendo da função da vítima. Esse dispositivo aí fala que se a vítima, né, é o inciso 7, inserido aí em julho de 2015, que se a vítima for agente ou autoridade descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, o que é isso? 142 são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, 144 as polícias, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Bombeiros Militares, a Polícia Penal agora, né, está integrando lá o artigo 144, e o dispositivo fala, né, dessas corporações e fala, né, do sistema prisional. Falava do sistema prisional aqui especificamente porque a Polícia Penal não estava lá, né, prevista no 144. Aqui fala também Força Nacional de Segurança, que não está prevista no 144, mas é uma corporação que reúne, né, policiais do Brasil inteiro, de vez em quando é convocada, e é uma força que foi criada pela União, né, a Força Nacional de Segurança Pública. Então, está constando aqui, não consta lá no 144, não é prevista na Constituição. No exercício da função ou em decorrência dela, né? Ou seja, não é simplesmente matar um policial, né, um militar das Forças Armadas. Se esse homicídio for em virtude de outras motivações, né, se for em razão aí de uma briga qualquer, de uma outra desavença qualquer, não vai ser enquadrado como homicídio funcional, né? O homicídio funcional exige, né, para sua configuração, que o homicídio ocorra em virtude de um fato que tenha relação com o exercício da função da vítima, né? Abrange também a ocorrência de crimes de homicídio contra, né, o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, né? Às vezes um neto, né, um irmão, né? Então, se o sujeito mata lá a mulher ou o marido do policial, né, ou da policial, ou o companheiro, ou mata um parente consanguíneo lá, o pai, o avô, em virtude, né, de alguma represália ali, ligada ao exercício da função, né, da vítima ou do seu, né, ou do seu parente, nós vamos ter essa hipótese configurada do homicídio funcional. Nada mais é do que mais uma qualificadora subjetiva do crime de homicídio. Bom, o Denis está perguntando aqui, né, se o feminicídio pode ser aplicado aos transexuais. O que eu estou dizendo, não, né? Pode ser aplicado aos homossexuais femininos, né? Ou seja, se uma mulher homossexual feminina, né, se ela mantiver aí o sexo biológico, se for um transexual feminino né, que se apresenta como homem, aí o feminicídio ocorrerá, né? Igual a filha da Gretchen, né?
que é um transexual feminino, né, que virou homem, né, se diz homem. Então, se ela sofreu um homicídio pela companheira, né, em situação de violência doméstica, aí ocorrerá o feminicídio pelo critério biológico, entendeu? É isso que acaba prevalecendo. Bom, agora com relação ao ciúme, né? Então, eu falei do ciúme, homicídio funcional, já, chama funcional por quê? Porque a vítima ela é morta em virtude da função que ela exerce, né? O policial ou agente da polícia penal, né? Agente penitenciário, ou polícia federal, ou forças armadas, né? Imagina um delegado, né? Que resolve, que prende aí uma quadrilha aí e consegue desarticular uma quadrilha importante. Aí eles vão lá e mandam matar esse delegado. Então, ou seja, ele foi morto por causa da função, né, da sua função de delegado de polícia, ou um policial militar morto em virtude da sua função de policial militar, né, de alguma coisa que ele fez como policial militar. Aí, nessa circunstância, nós teremos aí o homicídio funcional, porque a vítima está exercendo uma determinada função. Algumas dessas funções aí que a lei prevê. Entendeu, Bianca? Tranquilo? Bom, com relação ao ciúme, então, você viu que eu falei do ciúme lá no motivo de relevante valor moral, na violenta emoção, no motivo torpe e no motivo fútil, né? Então, o ciúme é um sentimento, né? Como todo qualquer sentimento, assim, tem um grau de abstração, né? De abstratalidade, é uma coisa abstrata. Então, nós precisamos verificar no caso concreto. Então, você tem vários tipos de ciúme, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos e você vai ver que pode ser, estou falando que pode ser enquadrado nessas respectivas modalidades. Por exemplo, se você tem um ciúme, uma situação em que o indivíduo descobre uma traição, descobre outra, vai se sentindo humilhado, ele não explode, ele vai internalizando aquilo e de repente comete o homicídio. Fica caracterizado que ele era um bom marido, uma boa esposa, que estava sendo traído constantemente e sofrendo humilhações. Isso aí pode caracterizar um motivo de relevante valor moral. Motivo de relevante valor moral. Ciúme como motivo de relevante valor moral. Imagina aquele indivíduo que nem suspeitava de alguma traição, ou aquela mulher que nem suspeitava de alguma traição, aquele parceiro que não suspeitava de uma traição, e de repente se depara com uma cena de traição, né? A pessoa na cama com outro, a pessoa numa situação de envolvimento com outra pessoa. E aquilo tem um impacto ali de uma situação de muito estresse, de muita perturbação, e que faz com que a pessoa fique extremamente emocionada, descontrolada. Isso ocorre aqui, então, uma violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Assim, no momento que ele flagrou a traição, cometeu o homicídio. Então, nós vamos ter o ciúme como uma circunstância privilegiadora, né? A violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, olha só, duas hipóteses em que o ciúme se enquadra como privilégio. O ciúme como motivo torpe. Imagina aquele ciúme doentio, aquelas pessoas, às vezes, um indivíduo muito machista, né? Não permite a mulher trabalhar fora, não permite a mulher estudar, não deixa a mulher, né, aquele que se chama hoje aí de relacionamento abusivo, né? Não deixa a mulher usar uma roupa e tal, e tem aquele ciúme muito possessivo, muito doentio. E a pessoa, em virtude desse ciúme possessivo, acaba cometendo um homicídio. Então, é um ciúme mais reprovável, né? Tóxico, relacionamento tóxico. Então, esse ciúme mais reprovável, quando motiva, né, um homicídio, né, seja a vítima homem ou mulher, é enquadrado como motivo torpe, porque é um ciúme injustificado, vamos dizer assim. E o motivo fútil, o ciúme como motivo fútil, é aquele ciúme que não se justifica. Imagine o sujeito vai para um baile aí, para um forró, começa a dançar com uma mulher lá, acabou de conhecer a mulher e já cisma que está apaixonado por aquela mulher, vem alguém
e mexe com ela, ele resolve matar o cara que mexeu com a mulher ali por ciúme daquela mulher que ele acabou de conhecer. Então, é um ciúme fútil, é um ciúme que não está enraizado numa relação mais duradoura, né? Então, é o ciúme que vai ser encarado aí como um motivo fútil. Então, isso aí a gente precisa também observar essa possibilidade do ciúme de ser caracterizado como um motivo fútil. É aquele ciúme banal, né? Bom, gente, vamos para o intervalo aí, um pouquinho? Então, vamos lá. Às 20h55, a gente retorna, então. Valeu!